Olá, pessoal. O nosso episódio de hoje está especial, você não pode perder. Eu estou aqui com o Sérgio Schroeter, um amigo de longa data e um grande profissional muito focado nesse universo da tecnologia e da inovação. E muitas pessoas têm mandado mensagens para a gente falando sobre isso, né? Como é que a tecnologia e a inovação vai afetar a minha vida como empreendedor ou como profissional de vendas? E o Sérgio, ele tem mestrado nessa área, está defendendo agora uma tese de doutorado totalmente voltada para comportamento do consumidor no mundo digital. E atende mais de 60 empresas aí no histórico dele pela Singular, que é uma empresa de consultoria, da qual ele é dono, que é voltada para o desenvolvimento e o fomento dessas empresas em termos de planejamento estratégico, estruturação comercial, estruturação operacional. Então, fica atento, porque a coisa vai ser muito boa e eu quero dar as boas-vindas ao Sérgio. Sérgio, obrigado por você ter vindo. O Fábio, é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema sensacional e acho que vai ser um papo muito bom hoje. Vai ser muito legal. Eu tenho uma série de perguntas aqui, Sérgio. Uhum. E eu queria começar falando com você sobre essa história que é o que está na mente de todo mundo que está assistindo a gente. Como que as principais inovações tecnológicas que estão vindo hoje, e que muitos de nós têm acompanhado pelo Instagram ou pelo LinkedIn, como é que elas vão impactar o universo das vendas B2B hoje em dia? O que você tem visto nas suas andanças? O Fábio, acho que começando pela parte de ferramentas tecnológicas, que é o que você traz, né? Eu acho que a gente está experimentando uma quantidade brutal, né? Que chega a É, ser difícil até de escolher, né? é. Por onde que eu começo? O que E, faz sentido, e né? será que não tem picareta também nesse Tem, mundo, tem né? de tudo, né? Então, eu acho que esse ponto, né? Então, eu ajudo muito algumas empresas a se organizar em relação a isso. Mas eu acho, cara, que uma questão, nós dois somos meio contemporâneos, né? Uhum, Eu acho que o primeiro ponto que a gente talvez tenha de refletir é que o futuro chegou. A sim. gente falava do futuro lá atrás. O É. futuro vai ser assim, o futuro. Cara, o futuro chegou. Então, hoje a gente está experimentando, talvez a nossa geração, algumas coisas que outras gerações sonhavam, em termos de acesso, né? Uhum, Porque tecnologia, Fábio, era antes para só para empresa grande. é. Então, assim, poucas empresas tinham acesso à tecnologia, a conseguir transformar seus negócios, ter um alcance melhor comercial. Uhum, Hoje, qualquer empresa pode ser um empreendedor de uma pessoa, pode ser uhum. uma empresa de 20 mil pessoas. A Eles gente têm, tem, né? Na nossa empresa. exatamente, a gente tem. Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto, Uhum, ele foi absolutamente transformador do momento histórico que a gente está vivendo, que é o uhum, acesso a todo mundo. Isso uhum, aconteceu lá, Fábio, lá na Revolução Industrial, lá atrás, né? Que uhum, foi a outra mudança de era, né? uhum, Tem muita gente que fala que nós estamos numa era de mudança, mas a gente está, na verdade, numa mudança de era. A gente uhum, estava do mundo de um jeito e está se transformando para outro, assim como foi na Revolução Industrial. Lá, uhum, então, antes o mundo era muito mais artesanal, veio a uhum, industrialização, e aí o que que acontece? Essa camisa, que antes era cara e difícil, todo mundo poderia ter. uhum, Então, ela trouxe também na época dela o acesso a muitos produtos para muita gente. uhum, Então, isso aconteceu lá atrás. E uhum, a gente vive outro momento histórico, né, de mudança de era, que é essa era da informação, onde a tecnologia chegou no consumidor. E aí, Fábio, tem um ponto muito interessante para a gente refletir juntos, né, e os profissionais de venda têm que estar atentos a esse ponto, uhum, é que pela primeira vez na história também, o usuário ele está mais evoluído que as empresas. A gente vê empresas analógicas e uhum. consumidores digitais. Então, esse conflito, né? Por exemplo, a minha mãe está lá no Não, mundo pior, digital. pior que é verdade, É, né? a minha mãe está no mundo digital. Aí, cara, você vai para uma empresa, ela tem uma jornada absolutamente burocrática, né? Aí você pega um exemplo, né? Eu vou contratar um vendedor lá de 22 anos. Ah, Aí eu falo assim, cara, você vai agora fazer o treinamento no meu sistema aqui, no meu CRM, no meu RP, para você poder fazer as coisas. Aí a pessoa pergunta assim, como assim, Sérgio? Treinamento? Essa pessoa nunca fez treinamento para usar o Instagram, fez? ah, ah, Para usar o YouTube, para aham. usar o celular, cara. Aí ela chega e fala assim, quer dizer que eu vou ficar 5 dias para aprender a usar um sistema? Que mundo vocês vivem, né? Recebe uma apostila, né? Recebe a apostila. E aí você fala assim, cara, é difícil vender. A Uhum, jornada é complicada para quem vende, mas é absolutamente difícil para quem compra. uhum, Então, eu acho que o grande desafio, né? Então, pontuando essa questão, né? As ferramentas, Fábio, elas vieram para democratizar o acesso, uhum, mas elas conseguiram chegar muito mais rápido nos usuários. Então, a gente está enfrentando uma dificuldade, que eu acho que é essa, né? Que uhum, as empresas elas estão um pouco atrás, pela primeira vez, dos usuários, né? Então, a gente vê
eles acostumados a jornadas fluidas, e nós Uhum. estamos falando no B2B, empresa para empresa, mas para o consumidor também. Uhum. A gente, enquanto cliente B2B, a gente espera ter uma jornada tão fluida quanto a Amazon, né? É. Que eu comprei, eu sei que saiu, que estava chegando na minha casa, né? Aham. E se não der certo, eu tenho como resolver, Aham. devolver se eu quiser, né? Aham. Não, mas vai para uma empresa convencional, né? É. A jornada é outra. E Nossa. aí o cara que é o B2B lá da empresa que está comprando da minha empresa, Uhum. fornecedora, Uhum. ele olha para mim frustrado, né? Porque ele, enquanto consumidor, cara, ele olha, ele esperava isso de mim. Uhum. Então, eu acho que esse, Fábio, talvez seja o grande choque do momento, né? É. São consumidores digitais Uhum. e empresas analógicas, né? É. Esse é o desafio de transformação do momento. Quando você fala, vem para mim um termo, né? Que é simplicidade, né? Uhum, E você tem razão, obviamente, em muito do que você fala, porque eu tenho muitos clientes que enfrentam essa dificuldade que você mencionou. Eu vou tentar, expor aqui um problema para criar essa empatia para quem está assistindo a gente agora e uhum, você perceber como é que isso pode impactar na prática, né? Mas eu tenho muitos clientes que são indústrias. E essas indústrias, elas têm equipes comerciais que fazem a venda. Eu vou preparar a pergunta aqui para você. aham, Que fazem a venda para, sei lá, estabelecimentos comerciais como supermercados ou padarias, não importa. E vendem produtos simples, aham. né? Então, sei lá, vende pacote de bolacha ou então vende bombom, Farinha, farinha, não aham, importa. E o que eu vejo é que muitos desses clientes, desses donos de padaria, desses microempresários ou pequenos empresários, como você bem disse, eles estão acostumados com uma realidade totalmente digital quando ele está fora da empresa dele. aham, Então, quando ele vai fazer a compra de qualquer coisa, como você disse, no Magazine Luiza, ele tem uma experiência fluida e simples. Mas quando ele vai tratar com esta empresa, que vai vender o suprimento para o estabelecimento dele, é uma coisa complicada. Não sei se saiu de lá, quando que entrega, se não vai se entregar. vai ter quebra no meu estoque ou não, né? É uma É. loucura. E eu Aham, fico pensando que isso vai mudar muito a forma com que o vendedor age, uhum, né? E eu queria explorar um pouquinho isso com você. Eu até anotei aqui uma cola para mim que você falou uma coisa que me abriu os olhos, né? Como é que isso está impactando o modelo comercial das aham, empresas? Então, essas empresas que estão atrás em nível de evolução tecnológica dos próprios clientes que elas atendem. uhum. Como é que você vê esse impacto, então? O Fábio, eu acho que tem mais um outro fator, né, para ajudar a responder essa pergunta, que acaba potencializando mais o problema, que é a mudança geracional das empresas. O que Uhum, que acontece, né? Então, às vezes você vê uma empresa muito convencional, o vendedor convencional, e não tem nada de errado nisso, uhum, né? Isso funcionou e funciona até agora e funcionará por muito tempo. A questão é que a empresa que está de cá comprando, ela também está numa mudança geracional e começa a ter os filhos, cara. Eu vi uhum. isso muito no agronegócio. Então, hoje você vê muito comum no agronegócio, Fábio, que também é uma venda B2B grande, É. né? Uhum, Também que tem uma lógica bastante conservadora, porque ele não pode ter risco, né? Porque uhum, diferente no supermercado, onde o cara pode testar 10 coisas numa semana ou num dia, se ele quiser, uhum, o cara tem 2, 3 safras por ano. Para uhum. testar 10 coisas são 3 anos e pouco, né? Então ele não vai tomando risco assim. Então é uma indústria um pouco mais conservadora. Mas você vê isso muito claro lá no processo de negociação. Talvez o fundador, 100% analógico, o pai, que é a segunda geração, né? O filho do fundador, e o filho O neto dessa do terceira, fundador? isso, absolutamente digital, Aham, fez a formação dele na melhor escola de agronomia, fez o estágio na Alemanha, aham, pós-graduação na Nova Zelândia, e esse cara volta para a empresa. E aí você tem três gerações ao mesmo tempo decidindo sobre compra. O aham, cara que é 100% analógico, o cara que é um pé em cada canoa, que ele é meio do caminho, e tem o cara que ele olha o mundo e acha estranheza com o jeito. Então, assim, isso que eu tenho visto no setor do agronegócio, que também é uma venda consultiva, complexa também, e uhum, de alto valor, eu vejo isso acontecer também em outras indústrias, uhum, porque começa também, não só, Fábio, a dificultar essa questão da relação entre expectativa e entrega, uhum, mas também o interlocutor começa a mudar de lá, né? E uhum, começa a ter dificuldade, porque antes aquilo que funcionava, porque eu já tinha o jeito de vender, ele já era meu cliente há 20 anos, né? Isso é muito uhum, comum a gente ver no mercado, né? uhum. Ele não nem quase que nem vende, o cliente quase que compra, né? Ele É, já fala, ó, manda aí, né? aham, Então, ele começa a enfrentar agora um novo interlocutor, que, principalmente em empresas familiares, que uhum, ele tem uma outra visão de mundo, né? é, Que ele tem uma visão um pouco diferente, que não precisa sofrer tanto para as coisas, né? E ele tem um senso de urgência um pouco diferente. é, Também eu acho que esse outro ponto, Fábio, também para a gente trazer para a conversa, eu acho que a nossa geração
atual, ela tem um senso de urgência muito diferente. Muito diferente. Então, a gente não consegue ficar parado no semáforo por 45 segundos sem olhar no celular, porque a gente sente que está perdendo tempo ali, né? É verdade. Que dirá esperar um vendedor, esperar um pedido, esperar uma proposta, cara. O cara fala, cara, né? Ontem eu vivi isso, né? Esperando uma proposta. Cara, vou te mandar segunda, né? Cara, ontem era terça, né? Segunda é semana que vem. Não, aí o cara ontem já era terça. Eu falei, cara, e a proposta? Tô mandando, vai. Sabe? Então, assim, a gente ainda vê essa relação. E eu acho que também um outro ponto legal, Fábio, para a gente trazer para a discussão, porque nós estamos falando aqui muito mais do que tecnologia. Tecnologia é só um viabilizador. Nós estamos falando da mudança de comportamento do consumidor. De gente, De gente, né? Então, isso talvez, Fábio, daqui 100 anos, a gente pode estar discutindo outro contexto de mudança de era, né? Mas nós vamos continuar falando de gente. Isso não vai mudar. Então, assim, isso continua, né? Sempre vai precisar de gente. Então, eu acho que assim, a gente vive também um senso de urgência que às vezes as empresas não perceberam e aí começa a perder venda porque está demorando, porque tem gente mais rápido, né? E aí, de novo, né, cara, eu acho que a tecnologia, essas facilidades que a gente hoje tem acesso, né, não é mais uma questão de grana, é uma questão de querer, de ter condição de fazer boas escolhas, né? Mais modelo mental, né? Modelo mental. Porque aí, cara, você consegue entregar o que o cara quer, né? Ele quer ter previsibilidade, porque ele, enquanto consumidor, quer. Ele quer saber o seguinte, eu vou ficar esperando ele hoje, ele vem? Não, porque a gente sabe, ó, saiu, está perto da sua casa, vai entregar. Você olha lá, o cara tá lá na porta, né? Ele foi doutrinado nessa nova perspectiva. Então, eu acho que nós de vendas temos que começar a estar mais atento a essa questão, né? O mercado mudou. Então, eu acho que assim, o que me fez pensar, o Fábio, nessa questão do comportamento do consumidor digital, eu estava ali na universidade no Santa Mônica, né? E aí eu saí para comprar um produto para Adriana, minha esposa, né? Que você conhece. E aí, cara, produto de limpeza. Eu olhei lá no supermercado que tem do lado, falei, cara, achei esse negócio caro, né? Beleza, não era urgente, né? Falei, Adriana, é isso mesmo, o valor e tal. Aí eu cheguei em casa, entrei na Amazon e comprei ele 60% do preço. Produto comoditizado, né? Venda transacional, e chegou no dia seguinte pela Amazon com frete grátis, 60% do preço. E ainda eu podia devolver ele em 20 dias. Né? Aí eu fiquei pensando, será que o nosso amigo dono do supermercado sabe que o concorrente dele não é mais o outro que tem na Segismundo? Exatamente. É o concorrente. Então, assim, eu acho que essa dimensão da lógica competitiva também, ela está pegando as empresas de novo. Elas estão talvez ainda se reorganizando, isso não é normal, isso faz parte, né? Mas as empresas de maneira geral, elas conseguem, elas são muito resilientes, né? Elas já passaram por outras mudanças, né? Pelo menos na minha geração, o que era trabalhar com inflação, com incerteza política. Então, assim, isso as empresas sabem lidar com mudanças, né? Mas eu acho que a minha perspectiva maior aqui, Fábio, é que não é uma questão fundamentalmente de se adaptar ao mundo, é de se aproveitar dessas transformações para potencializar os negócios, potencializar as vendas, sabe? Aumentar os resultados, porque tá tudo aí, né, cara? Então, assim, quando a gente para e pensa, né? E às vezes a gente leva uma complexidade para uma questão que não precisa. Porque, assim, nas minhas andanças, eu vejo muita gente sendo iludida, sendo confundida, porque às vezes alguns fornecedores querem isso, né? Fornecedores de tecnologia. De tecnologia, isso. Porque o que eles querem? Eles querem aquela simetria importante na negociação. Quem tem mais conhecimento domina a negociação. Então, eles fazem questão de complicar, às vezes, alguma coisa que não precisa, né? E confundir o cliente para ele ficar ali meio que refém, né? Mas eu vejo assim, eu faço a mágica da tecnologia, mas eu não me encanto com a mágica. Porque eu vejo assim, não é nada sobrenatural, como tudo na vida, né? É uma coisa, né? Na verdade, eu penso assim, né? Não sei se eu estou certo, mas é pelo menos uma opinião para a gente apimentar a conversa. Eu penso que a tecnologia, ela vem, na verdade, viabilizar alguma coisa que eu já queria que acontecesse, mas que eu não imaginava que fosse possível. Então, por exemplo, a sua experiência na Amazon é uma coisa que eu sempre quis que acontecesse. Imagina, eu de casa poder comprar um produto mais barato e ele chegar no dia seguinte na porta da minha casa. Mas como isso era uma coisa totalmente utópica, eu nunca considerei. Mas hoje em dia, quando a gente está batendo esse papo aqui, tem muita gente de vendas ouvindo a gente aqui, eu fico pensando que eles também gostariam que algumas coisas na carreira, na função deles, fosse diferente. Por exemplo, ele ter um melhor acesso ao seu cliente, ele ter uma simplicidade um pouco maior para tratar
da negociação para tratar do fechamento do contrato e assim por diante. E aí, quando ele olha para a tecnologia, ele fala assim, ué, mas então será que isso é mesmo possível? Isso me leva a uma pergunta, que eu acho que está passando pela cabeça deles que estão ouvindo a gente lá. Será que a tecnologia, então, ela vai extinguir o trabalho do vendedor? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando eu olho para a sua experiência na Amazon, no mundo apocalíptico, quebrou o supermercado. Mas será que esse mundo apocalíptico vai acontecer? O supermercado vai quebrar? O vendedor daquela indústria vai ser extinto? Porque, na verdade, a gente vai começar a vender agora direto pelo celular. Como que você e as pessoas com quem você se relaciona veem essa situação? Boa pergunta, Fábio. Porque essa é uma questão que é uma tendência. Então, tendências, Fábio, a gente não consegue mudar. Então, a tendência da gente buscar experiências melhores, a tendência da digitalização, porque é melhor para o ser humano. Então, a tendência de ter acesso a coisas com valor mais econômico, tudo isso é uma tendência, né? Agora tem uma tendência muito forte, Fábio, que eu acho que todo mundo precisa estar ligado, é a desintermediação. Essa é uma tendência real, certo? Mas, de novo, ela não é apocalíptica, né? Porque ao mesmo tempo que o modelo de negócio do Uber desintermediou as cooperativas de táxi, e aqui a gente pode ter várias explicações para o que isso aconteceu, né? Mas eu queria só fazer um parênteses rápido aqui, né? Por que ela desintermediou, né? Porque a jornada era ruim. Eu não sabia, você me conheceu tanto na carreira executiva, né, cara? Cara, eu viajava o Brasil inteiro, a jornada era ruim, só tinha que pagar com dinheiro. O cara não tinha troco. Eu não sabia quanto que ele ia ficar, eu não sabia se ele ia estar chegando. Aquele recibinho nojento que tinha que fazer. Isso, exatamente. Então, eu saía lá de São Paulo para Congonhas, por exemplo, no aeroporto. Cara, 10 minutos em São Paulo o trânsito muda substancialmente, né? E eu não sei se o cara tá vindo. Eu ligava lá na cooperativa. Então, assim, a jornada era ruim. O que o modelo de negócio do Uber fez? Primeiro, ele foi olhar esse negócio, ele só fez uma coisa simples, Fábio. Ele olhou tudo que era ruim na jornada e resolveu. Então, essa é a primeira dica, né, da inovação. Então, peraí, só uma pausinha, porque eu tenho que chamar a sua atenção que está assistindo aqui. Então, olha só o que ele está falando. Simplificar é o segredo. Então, não tem que inventar, não necessariamente precisa simplificar sem a minha presença no processo. Isso, você tem que ser o protagonista. Então, a minha pergunta aqui, não, primeiro essa questão do apocalipse que você fala que é bem provocativa e é real, que é assim, por que a cooperativa de táxi não fez o que o Uber fez? Podia fazer. Cara, quem entendia mais de mobilidade urbana do que a cooperativa de táxi? Sabia os melhores locais, sabia os melhores dias, tinha os prestadores de serviço na mão. Tinha o cliente na mão. Ele só tinha de ter feito, cara, o que ele fez. Fala, cara, como que eu dou previsibilidade? Cara, já existia celular, já existia GPS, já existia aplicativo. Cara, como é que eu dou previsibilidade de valor? Cara, eu vou calcular mais ou menos, eu consigo falar mais ou menos quanto vai ficar, né? É óbvio. Por quê? Né? Porque o motorista de táxi sabia, daqui pra lá vai ficar. A gente perguntava. Vai ficar mais ou menos tanto. E ele acertava. Assim, cara, só que eu acho que então, Fábio, o que nos distancia do mundo apocalíptico é a nossa atitude, cara. Se a gente tivesse feito regionalmente o que o Uber propôs pra gente na desintermediação de um serviço que, claro, poderia ser muito melhor, tanto que é muito melhor. E quando eles intermediam, tira muito custo da cadeia e ele trouxe o não cliente para o jogo. Então, muita gente que não andava de táxi passou a andar de Uber. Você tem carro, eu tenho carro, eu ando de Uber. Por quê? Porque ele tem uma proposta de valor bem interessante para todo mundo, né? Então, primeiro ponto, né? Eu acho que para evitar essa visão apocalíptica, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente não vai ter o vendedor substituído por um robô, né, cara? A gente pode ter um vendedor substituído por um outro vendedor com mais recurso tecnológico. Porque quando a gente vê assim, hoje a gente tem muito acesso a dados, a comportamento, né? Então, por exemplo, eu troquei os pneus do meu carro, né? Será que o cara vai me lembrar? Fala assim, então ele olhou a quilometragem do meu carro, ele dá para imaginar quando eu vou trocar de novo, né? Pelo tanto que eu ando. Duvido que ele vai me chamar para oferecer pneu. Mas o cara que oferecer vai vender. Isso, exatamente. Então, assim, o ponto que eu vejo, assim, hoje tem tantos dados, Fábio, informações, né, que a gente pode entender comportamento e potencializar negócio, que é o que a gente quer com vendas, né? E aí não é ciência de foguete, não é tecnologia. Cara, é olhar e levantar dados. Cara, eu posso fazer isso numa planilha Excel, no papel de pão, se eu quiser, que assim, cara, esse cliente comprou isso,
Então, olha, será que ele compraria isso? O que os Ah. caras fazem no digital, a gente pode fazer no analógico, Eu né? tava dando uma palestra para o pessoal do Tribanco outro dia, e a gente falando sobre varejo, os desafios do varejo. E uma Uhum, das coisas que eu estava usando como argumento é o fato de que há décadas atrás, um supermercado se resumia a um balcão com um estoque numa uhum, prateleira atrás, uma pessoa que atendia uma outra pessoa na frente. uhum. E essa pessoa que atendia, ela acabava gerando um conhecimento a respeito desse cliente. Eu sei mais ou menos o que o Sérgio compra, eu Aham, sei qual marca que ele gosta, que dia que ele vem, como que ele paga. Quando a gente vai se relacionar, é uma relação aham. muito íntima. E natural. E aí, Sérgio, você vai Aham. precisar da farinha de Não, trigo já deixei sol? Já separado, ó. deixei separado. E aí as coisas funcionavam muito bem. E hoje isso existe de Uhum, novo, mesmo que sejam 5.000 consumidores por dia passando dentro do supermercado. A uhum. diferença é que o meio para viabilizar isso é tecnológico. São aqueles clubes de compra, digite aqui o seu CPF, aquela história toda. Aham. Mas eu vejo, e esse é o gancho da outra pergunta que eu quero te fazer, eu vejo muitos vendedores, muitos que estão nos assistindo agora. Faça uma autoanálise Uhum. de consciência. Mas eu vejo muitos vendedores e gerentes de vendas que resistem a isso. Talvez por medo, não sei. Talvez por insegurança. Ou talvez porque ele seja parte de uma geração. Lembra do cara do pé em duas canoas? Sim. Né? Então, aquele cara do agro lá, ele acredita que a tecnologia é fundamental, mas olha, eu fiz sempre assim e eu não sei se eu devo pular de vez para o lado de lá. Eu fico pensando, Sérgio, essa é a minha pergunta, que esses são os caras que serão prejudicados, os indecisos. Uhum. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que assim, a ação nesse momento, Fábio, ela é fundamental. Não dá para esperar, né? Cara, eu vou ver com o que que vai dar, vou adiando as coisas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente sempre tem de ser protagonista da mudança da vida da gente, né? Porque senão a gente vai sofrer as consequências, né? Então, Uhum, pensando aqui, falando para vendas, né? Eu trabalhei muito com vendas, né? Eu acho que assim, é muito mais uma questão atitudinal, não uhum, é uma questão tecnológica, não é uma questão de ferramenta, é uma questão de olhar e falar assim, eu preciso conhecer mais meu cliente. uhum, Né? E eu vi um caso desse, Fábio, eu apoiei um trabalho lá em Maceió, de uma empresa, fatura 250 milhões, uma empresa que trabalha com venda de produtos agrícolas, uhum. e a gente fez essa pergunta que você fez. Então, ele tem uma loja maravilhosa, a loja mais linda de Maceió, muito bem montada, sabe, para dar aquela experiência, mas aí eu pergunto assim, qual o cliente, qual o ticket médio que ele faz no balcão? Quanto que ele compra? Qual que é a frequência, né? Não sabia de nada disso. Aí fala assim, não, mas tem lá, né? É, tá Não, tá lá. lá. Aí, cara, aí olha só o que eu tô falando assim, não é a complexidade que às vezes algumas empresas de tecnologia querem te vender, né? Vamos lá, entramos no sistema de vendas dele lá, fala assim, cara, o que que esse cara compra? Cara, fulano de tal, Fábio Teixeira. Não, o Fábio, ele tem compra, ele tem esse tipo de compras, né? Esse tipo de frequência, ele gasta tanto. Levantamos lá os 20 clientes que mais compram por mês. Uhum. Aí fala, esse aqui eu conheço, esse aqui tem a fazenda tal, esse aqui tem isso, tem isso. Outros nem conhecia, né? Fala assim, mas beleza, né? Ele compra isso, e qual que é o crédito que ele tem disponível? Cara, eu não olhei, né? Vamos ver quanto. Será que eu podia vender mais? Nossa, todos eles tinham, tipo, muito mais crédito do que eles estavam comprando. Nossa, eu vejo isso direto. Aí fala assim, cara, vamos fazer uma oferta, né? Cara, Uhum. esse cara, por hipótese, é pecuarista. Pecuarista precisa disso, precisa de brinco, precisa pro boi, precisa de cerca, precisa de não sei o quê, né? Cara, vamos montar uma oferta para esses todos os pecuaristas que estão no raio tal, que compram tal, que tem crédito. Cara, você não vê o resultado que deu. Sabe o que os caras fizeram? Lista de transmissão no WhatsApp. É sofisticado? É tecnologia? Cara, só que ele passa, né? Uhum. E faz uma mensagem muito personalizada, né? Porque eu acho que é um ponto legal para a gente tratar aqui também, que assim a gente também começa a ser bombardeado por um monte de ofertas o tempo todo, né? Das Uhum. empresas, né? Os Uhum. vendedores, os clientes, aquela coisa toda. E na minha visão, né, cara, eu acho que muito o que separa se isso é invasivo ou não é o quanto isso é relevante para mim. É a É utilidade, né? utilidade. Então, assim, se você avalia o seu cliente, ou melhor ainda, né? Igual o Uber fez, né? Foi pro não cliente, porque no não cliente não tem concorrência, né? Uhum. Assim, Não cara, tem essa. ninguém tá atendendo esse cara, vamos lá atender. Então, esse mundo, né, digital é capaz da gente ampliar o alcance, né? Porque a gente consegue entender, conhece, saber, por exemplo, você vai fazer uma reunião hoje com alguém, né, Fábio? Você entra
na rede, você sabe tudo dele. Você É. sabe a história, você sabe com quem que você vai falar, você sabe com quem que ele se relaciona, você sabe se ele está expandindo um negócio, se ele está abrindo loja, você sabe tudo porque ele está postando tudo, né? É. Só que pouca gente Usa isso. usa isso. Então fala assim, cara, olha, aqui, ó, acabamos aqui de comprar uma área nova, vamos montar uma distribuição. Cara, e aí aí no máximo que o cara faz lá, ele vai lá, parabéns, tal, né? Mas parabéns, cara, eu preciso ter um plano para ajudar esse cara a vender mais, né? O que eu vou levar de oferta para ele, na loja nova, né? Quanto mais eu conheço o cliente que eu vou atender, melhor é a minha oferta. E hoje existe tudo o que é preciso ter para conhecer bem um cliente. E aí, Fábio, então ferramentas tipo o CRM, que tanta gente faz e também mistifica muito, né? Tem solução de CRM de todo preço e toda... Eu uso uma gratuita, por exemplo. Então, isso não é uma barreira mais. Mas acho que a barreira, eu acho que de novo a gente volta no ponto, né? Aqui para a gente pensar para o time de vendas, assim, o quanto a gente está engajado em entender o cliente, de montar ofertas que de fato façam sentido, que de fato a gente escute o cliente, sabe, Fábio? A gente, também nesse mundo muito imediatista que a gente vive, a gente, como eu falei há pouco, né? A gente não tem mais o senso de esperar, de ter paciência. Você está falando, o cliente começa a responder, você já está pensando na outra coisa. Então você não está ouvindo de verdade o cliente, não está se interessando de fato, você não está. Porque as pessoas, né? Essa é uma máxima de vendas, né? As pessoas não compram produtos, né? Ela compra o benefício daquilo. Então assim, tem que falar, cara, o que você vai fazer com isso? Então você tem que estar avaliando ali o que é importante para ele, porque isso que vai fazer a negociação, a diferenciação na nossa venda, né? Não é preço só, né? Preço é importante, a né? relação, mas a relação, entender o que problema você está resolvendo para o cliente, né, cara? Pode ser que naquele momento ele está com um risco muito grande de quebra na gôndola, então ele está comprando entrega rápida. Você tem que ter essa noção para perceber, fala, cara, eu vou te conseguir entregar hoje à tarde, cara. Isso vale muito, né? E você sabe que assim, muito se fala, e inclusive uma das pessoas que nos segue, que assiste às nossas postagens, uma vez fez uma pergunta maravilhosa, um comentário maravilhoso, muito provocativo, que gerou uma conversaiada aqui nas redes, que foi o seguinte: talento, vendedor com talento, com um universo, com tantas ferramentas, com tanta tecnologia, você ainda acredita mesmo que é talento que faz a venda? Bom, aí começou a conversa. Um dava uma opinião, outro, foi incrível. Mas eu fico pensando assim, depois de tudo que você falou, eu fico pensando que, na verdade, o que pode estar por trás de um cara que de fato se interessa em mudar o jeito de agir usando a tecnologia é exatamente o talento. É um cara que ele fala assim, eu sei como é que eu tenho que me relacionar com o meu cliente. Eu só não consigo mais, porque hoje são tantos clientes. Mas se eu tivesse um jeito de me relacionar melhor com o meu cliente, isso faz parte de uma vocação, de um talento, de uma experiência, de um aspecto inerente a gente. Aí a tecnologia vem e viabiliza isso. Ô, Fábio, eu concordo demais com o que você está falando, né? Porque, assim, se a gente olhar de novo a história, né? Isso ajuda a gente a compreender o presente, né? Como é que a coisa aconteceu, como é que as pessoas se comportaram, né? Então, sempre a tecnologia, Fábio, ela transformou o humano em super-humano. O humano sonhava em voar, né, cara? Aí veio um cara e inventou avião, né? A tecnologia, ela tem essa capacidade, né? E eu vi um negócio interessante, anos 80, né? É longe, mas não é tão longe, não é tempo das cavernas, anos 80. Mas é bem longe. É longe, isso, é longe. Mas nos anos 80, as universidades americanas, os professores foram para a rua com cartaz protestar contra a calculadora. Nossa. Por quê? Porque isso é de verdade? De verdade. Então tem placas, preto e branco, lá o cara na porta da universidade fazendo protesto porque os alunos iam desaprender de fazer conta e ia desvalorizar o trabalho do professor e acabar com as escolas de matemática. Então, assim, e aí a gente olha hoje, o que a calculadora faz? Faz a gente um super-humano. Eu consigo fazer uma conta de gigante em um segundo, 100% certa, 100% das vezes, né? Ela não substitui o cálculo nosso. Ela potencializa a nossa rapidez, a nossa produtividade. Então, eu acho que, assim, voltando ao seu ponto, né, cara, nada substitui o talento. Agora tem uma coisa. Desculpa, é porque você vai me empolgando, Sérgio. Mas essa história da calculadora, só para não perder o ponto que você colocou, e eu quero destacar para quem está assistindo a gente, porque a história é mais ou menos assim, então, né? Veja se eu estou certo.
A calculadora, ela não faz eu perder a capacidade de cálculo, mas o cara que tem noções de cálculo usa melhor a calculadora. Isso. Mas esse é o ponto, Fábio. Então, a tecnologia, ela não vai substituir, como ela nunca substituiu o humano na história, né? Algumas coisas que máquinas são melhores para fazer, tipo o processo industrial, que é mais rápido, repetitivo, né? Que para o ser humano isso não é legal, porque a dinâmica física não aguenta, né? A velocidade com que faz uma bala, por exemplo, né? Aham. Então, aquilo ali. Mas quem projeta a máquina, quem faz, quem distribui, isso aí você vai olhar, sempre são pessoas. E o que a gente vê na história, né? Você como profissional, eu e você como profissional, que é muito legal hoje, a gente olha a gente 2 anos atrás, a gente fala, nossa, como o mundo mudou e como É, eu sou melhor hoje do que eu era. é. Como eu tenho um alcance maior, como eu faço. Então, o que a gente precisa estar atento é usar essas ferramentas que a gente tem hoje para aumentar a nossa produtividade, aumentar os negócios que a gente gera, porque no final do dia, o que a gente precisa é entregar valor, né, cara? Seja Uhum, onde você esteja na cadeia, você tem uhum, que entregar mais valor. E cada vez mais tem gente também pensando nisso, né? Então, eu acho que o outro ponto, Fábio, também para a gente pensar, e quem está aí nos assistindo e pensar, é cada vez mais a concorrência aumenta. uhum, Então, assim, a gente vai precisar de outros instrumentos para continuar vencendo o jogo. uhum, Porque, assim, a mesma capacidade que você tinha para vencer o jogo, né? uhum, Quando você vai mudando de liga, né? Então, se você joga um campeonato local é uma coisa, o estadual é outro, o nacional é outro, o mundial é outro, né? uhum. Porque os competidores são outros, né? E A preparação é a outra. preparação é outra. Então, o que eu acho, assim, né? Que eu acho que também é um ponto para a gente pensar, né? Cada vez mais, Fábio, a gente está percebendo novos entrantes na indústria que a gente atua. Uhum, Então, por quê? Porque quando o cara vê que o negócio é bom, uhum, e às vezes está com um nível de atendimento não tão bom quanto uhum, poderia, uhum, ele fala, cara, eu não atuo nesse segmento, mas eu vou atuar. uhum. Ele fala, por que não, né? É. Por que que eu não entro nisso? E aí, cara, e tem muita gente que acha que é fácil, né? Uhum, Competir, né? E nem sempre uhum, é fácil, né? Eu costumo falar assim, se você pegar um jogo de futebol de salão e comparar com um jogo de basquete, por exemplo, os uhum, dois têm a mesma quadra, os dois têm bolas, os dois têm jogadores, têm regras, têm tempo, uhum. né? Mas são jogos absolutamente diferentes, onde o talento individual de um não é o mesmo do outro, né? É. Então, sim, então quando você vem uma pessoa de fora para a sua indústria, né? Então nem sempre vai ser fácil para ele. Mas pode ser que tenha justamente essa percepção diferente dele de como jogar, Pode é o que romper. é o que rompe e muda o modelo, né? É. Então o que acho que a gente também precisa estar muito atento, né? Cada vez mais essa mobilidade, né? Porque antes da mesma forma que eu dei o exemplo do supermercado, que eu sabia com quem que eu concorria, qual que era o preço dele, qual que era o diferencial, qual era o posicionamento do mercado, sabia tudo. A Amazon é um jogador de É. basquete. Aí chega um cara e fala assim, cara, exatamente, fala É. assim, cara, e aí, como é que esse cara faz? Como é que ele joga? Como é que ele faz gol desse jeito, né? Aham. Então, assim, o que a gente não pode é tomar o 7-1, né? Tipo assim, Uhum. cara, dá um apagão na gente enquanto profissional. É. Então, eu acho que esse preparo, Fábio, também para enfrentar novos competidores no nosso trabalho, Uhum. por quê? Porque hoje está fácil de você empreender, também do ponto de vista de montar uma estrutura, montar um negócio. Hoje não é uma barreira tão grande como era há 15 anos atrás, né? É. Então hoje, é, então a gente também tem que se preparar, porque a competição não é só entre empresas normais, tradicionais, que está acostumado, mas a gente vai enfrentar cada vez mais gente que joga de outro jeito, Aham. né? Então, É. e aí de novo, Fábio, só voltando, o que que vai diferenciar? É o talento. É. É o talento do cara, ele ler o jogo, ele saber como é que tem que se posicionar. Porque Então, quando a regra. Então, cara, tá eu acho. respondido, é o É talento. o talento, Fábio. Só que, assim, é talento com atitude, né, cara? É. Porque, assim, eu tenho visto isso, né? Você vê assim, a pessoa pode ser extremamente talentosa. Então, é um jogador nato de futebol. A gente ficar no exemplo do jogo, né? Mas Uhum. pode ser um músico, o que for. Uhum. Cara, se ele não tiver a disciplina de treinar, a disciplina de jogar, de Uhum. alimentar. Uhum. Cara, ele vai ser um bom jogador de final de semana no clube da cidade. É, Ele ele quando a nunca vai. bola chegar no pé dele, ele faz o gol com Mas, certeza. mas Mas para ele, a bola chegar. mas ele vai estar muito longe do potencial que ele tinha, né, cara? Uhum. Do dom que ele tem, né? Então eu acho que esse é talvez o grande desafio, né? E que eu Uhum. vejo muito, sabe, ainda, Fábio? Uhum. Pessoas extremamente talentosas, com capacidades sentadas no banco, vendo o jogo jogado, cara. Então, Uhum. assim, eu acho que tem o talento,
mas tem muito da atitude, né? Uhum. E o que nós estamos falando aqui de tecnologia, tudo, cara, é assim, cara, quem compra isso? Cara, vamos montar uma lista de transmissão no WhatsApp Uhum. e vou mandar, oi, vi isso aqui, lembrei de você, faz sentido? Faz uma mensagem. Cara, o que que custa isso? Zero, Zero. No né? mundo, no mundo dos vendedores que estão assistindo a gente aqui, ou dos líderes, né? Aham. Essa história de olhar como é que foi a minha carteira, o que que esse cara comprou de mim no passado, visitar a loja e entender o que está faltando, a novidade que vai surgindo, quer dizer, e aí isso não, é impossível a gente encerrar nossa conversa sem a gente falar de inteligência Uhum. artificial. Porque a quantidade de oportunidades ela é tão grande na mão de um vendedor, de um líder de vendas, de um empreendedor, que ele tratar de tudo isso ao mesmo tempo torna um esforço enorme. Mas eu tive experiência com inteligência artificial de fevereiro para cá, Uhum. e no começo eu fui muito cético e talvez até um pouco preconceituoso, Uhum. porque eu comecei a imaginar que a inteligência artificial, na verdade, ela era uma eh, não seria possível ela ser assertiva. Ela podia ter a capacidade de avaliar muitos lados do mesmo cubo, mas de uma maneira desumana demais. E eu caí do cavalo porque ultimamente eu tenho visto que é o contrário. Uhum. Muito do que eu fazia antes de fevereiro, porque a minha experiência foi em fevereiro. Antes de fevereiro, muito do que eu fazia, hoje eu não faço mais. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você vislumbra Uhum. a entrada da inteligência artificial como de fato alguma coisa que vai fazer eu ser mais produtivo. Será que tem gente preconceituosa assistindo a gente também? Fala um pouquinho sobre inteligência artificial para a gente no universo das vendas. Tá. Então, Fábio, eu trabalho muito com isso há bastante tempo, né? Vi isso Aham. nascer, tive a oportunidade de fazer o quarto projeto do Brasil em 2017, cara. Com Em esse tema, inteligência. inteligência artificial, quando estava nascendo, cara. E eu tive uma experiência, assim, Fábio, que foi determinante. Estava na época na IBM, lá na Tutóia, em São Paulo, e estava começando esse negócio da linguagem natural, sabe? Aham. Aí eu fui lá, cara, ver esse negócio, precisava entender o que estava acontecendo. E aí eles mostraram que o quarto projeto, o terceiro projeto do Brasil é do maior laboratórios de diagnóstico da América Latina, e eles fizeram um caso de uso que era diagnóstico de câncer de pulmão por meio de imagem. Ah. Aí, cara, naquela sala lá com gente do mundo inteiro, né? E você lá no E meio. eu no meio tentando entender, antropólogo, linguista, programador, matemático, e eu falei, cara, aí eu conversando com esse cara do projeto, ele falou assim, um americano, ele falou, Sérgio, então, eu falo, cara, mas ele não erra, né? Aí ele vira pra mim, Fábio, e fala assim, ele erra, só que quando ele erra, ele aprende, e o seu médico erra e não aprende. Aí eu falei, eita, tá acontecendo alguma coisa, né? Que Socorro! eu preciso entrar, né? E aí entrei no movimento nessa época, né? Mas chegando na evolução dessa tecnologia de lá para cá, o que que melhorou muito, né? Melhorou esse entendimento da linguagem natural, porque antes a tecnologia era para técnicos, Uhum. certo? Então tinha que ter Uhum. programadores, gente que entendia de tecnologia para poder interfacear com essas ferramentas. Hoje é para você, para mim, para qualquer pessoa. Você conversa como se fosse com um colega, não é? É. Faz isso para mim, pega esse Excel e vê. Muda agora, classifica por estado. Não, Uhum. agora põe uma coluna aí, não sei o quê. Não é assim que Uhum. faz? E É. ele vai gerando as tabelas para você, porque ele tira um pouco do seu esforço. Então, eu vejo essas ferramentas hoje, e eu uso muito, né? Eu estou começando um projeto em Brasília com uma empresa bem grande lá também, onde vai usar isso, cara, para poder simplificar as jornadas internas, né? Porque Uhum. tanto de documento, Fábio, leva para lá e o cara, em vez de perguntar pro coleguinha lá o que que faz, né? Ele Uhum. pega lá e fala assim, cara, o que que eu faço? Como é que é o prazo de pagamento desse contrato? O que Uhum. que eu tenho que fazer aqui, né? Uhum. Então, assim, Uhum. eu posso pagar essa nota? Não posso. Então, Uhum. pensa num negócio simples desse jeito, porque as regras estão lá, né? E Uhum. ele responde como se fosse um colega olhando aqui. Então, ele trabalha muito nessa questão de reduzir o esforço, né? Uhum. Mas ele é, de novo, né, um potencializador, porque é muito mais do que. Eu acho que você vivencia isso, eu vivencio isso também, né? Uhum. E muita gente que está em casa aí assistindo vê isso também, cara, que é assim, não é o segredo não está na resposta, na pergunta, cara. Exatamente. É o prompt que é o rei, É né? a pergunta, então assim, Se isso você faz é um prompt bem feito, e só faz um prompt, uma pergunta bem feita, quem tem quem algum entende do conhecimento. negócio, Exatamente. exatamente. Então a Então, inteligência artificial não é vai me matar, isso, ela vai me turbinar. porque é isso, Fábio, porque quando fala assim, eu posso fazer uma pergunta, né? O tal do prompt que o Fábio fala é a pergunta que eu faço lá igual a gente faz com uma pessoa, né? Aham. Eu posso chegar para o Fábio e falar assim, Fábio, como eu faço para vender mais, né? O Fábio vai falar assim, "Uai, você tira mais pedido.
Quer dizer, uma resposta inútil. Tira uma experiência. Que é isso, que ele fala assim, às vezes a gente frustra com a inteligência artificial porque a resposta é óbvia, né? Vai falar assim, cara, eu tô num contexto supermercadista, num ambiente muito competitivo, onde os preços são assim assados, os produtos são muito comoditizados. O meu cliente ele está com dificuldade no mix de produtos dele e ele quer posicionar essa linha de produto. Qual que seria o melhor caminho para eu poder fazer uma oferta que faça eu aumentar 15% a venda? Pronto. Essa é outra pergunta. Sabe? Aí ele vai usar os mecanismos tecnológicos dele para analisar dados e cenários para te dar caminhos que você fala, isso aqui faz sentido, vou testar. E de novo, né? Da mesma forma com que a gente testa a hipótese, né? Essas coisas saem com algumas respostas que a gente fala, faz sentido? Algumas fazem muito sentido. E outras não. Nem tanto. Então, mas de novo, né, Fábio? De novo, desmistificando, né? Eu acho que eu sou o cara que mais tira a magia dessas tecnologias, porque eu não acredito muito. Eu acho que elas são ferramentas para empoderar o ser humano. Então, de novo, né? Mas se você não entende negócio, se você não sabe o que você quer, se você não sabe qual estratégia você está buscando, né? E qual o resultado você... Que pergunta você vai fazer, bichão? Então, acho que assim, de novo, é o talento que manda, né, cara? Então, a ferramenta, de novo, é a inteligência artificial, Fábio, é a calculadora dos anos 80, né? Coisa que eu tinha que fazer muito trabalho para chegar numa resposta, levantar muitos dados. Cara, eu fiz engenharia, bicho. Assim, então era cálculo na mão ali, né? Folhas e folhas, né? Eu olhava e falava assim, para que tanto sofrimento, né? Nunca usei aquilo depois que eu formei, tanto sofrimento. Mas aquilo, cara, era um trabalho braçal de pouco valor, né, cara? Para chegar numa resposta, né? Então, as ferramentas, computador, Excel, calculadora, tudo isso veio para tirar esse peso do ser humano, para entregar respostas mais rápidas e deixar o ser humano com o que importa, né? Fala, cara, se eu quero aumentar as minhas vendas em tantos por cento, né? O que eu preciso fazer? Essa é a pergunta, não é? Cara, se eu estou perdendo relevância no meu cliente, o que eu preciso fazer? Né? Se E uma coisa que eu queria também, a gente já está chegando no nosso final aqui, mas eu acho que a tecnologia, esse mundo digital, né? Então, como eu falei, hoje você consegue saber de qualquer pessoa que você vai conhecer antes, você parece que você já conhecia ela antes, né? Então você consegue ver, levantar dados, né? O quanto a gente pode atuar em não cliente, sabe, Fábio? Porque a gente fala muito no cliente, atender, potencializar, né? Mas eu tenho visto e trabalhado muitas iniciativas de como você alcançar gente que você não alcança hoje por meio dessas tecnologias e como você vender para quem não compra de você. Então, de novo, é o protagonismo da relação do cliente e o vendedor, né, cara? Como que eu alcanço mais gente? Como que eu levo a minha oferta mais longe? Como eu customizo a minha proposta mais rapidamente e oferta e consigo chegar, porque no final do dia quem vai lá resolver sou eu ainda, né? Mas eu consigo alcançar mais gente, manobrar mais coisas ao mesmo tempo, né? E conseguir ser mais efetivo. Eu acho que é muito essa linha que eu vejo da inteligência artificial e das tecnologias, sabe? Eu também acho. E eu acho que assim, o suco, né? O extrato mais valioso do que a gente conversou hoje aqui, eu até anotei aqui no meu computador, é simplicidade e talento. Isso. Então, só para eu ver, para você me julgar, para ver se eu entendi direitinho, a primeira questão é: a tecnologia não despreza o talento. Não despreza. Muito pelo contrário, por tudo o que você falou para nós aqui, eu entendi que o talento é potencializado pela tecnologia. Claro que tem aquela questão da atitude, que eu não anotei aqui, mas agora anotaria também. Não adianta nada eu ter um arcabouço tecnológico que pode potencializar o meu talento se eu desprezo isso tudo por causa de um medo, por causa de um receio, por causa de uma mente retrógrada ou alguma coisa assim. Então eu não posso ter resistência, eu não posso ter medo de achar que a ferramenta tecnológica que a empresa está usando para melhorar minhas vendas vai extinguir a necessidade do meu talento. E, por último, tudo é para ser mais simples. Então, se você que é um vendedor e está recebendo aí uma nova ferramenta no seu celular para tirar pedido, pense que isso tem que ser mais simples e, portanto, abrace a tecnologia. Agora, por outro lado, pelo que você falou também, existem empresas que erram. Então, você que é empreendedor, não caia no conto do vigário, não caia no canto da sereia. Se o vendedor de tecnologia não te apresentar uma solução que seja simples, ele está querendo tirar dinheiro de você. Simplicidade e talento, acho que são a dobradinha do sucesso, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, uma coisa que define simplicidade é o ápice da sofisticação. Quanto mais simples, mais sofisticado é, né? Então, quando a gente chegou no celular sem botão, né, cara?
Simples Isso é e simples. totalmente sofisticado. Pensa a complexidade que é por detrás, né? Mas para conseguir entregar uma experiência absolutamente, porque o cliente não quer botão, ele quer tela, né? Uhum, Então a gente entrega o que ele tem, mas resolve aí de uma outra forma simples para ele. muito bom. Sergião, incrível. Foi um prazer estar aqui, Muito né? bom. Parabéns pela iniciativa aí e eu vou acompanhando você aí nos próximos podcasts. Segue a gente, vai assistindo, Uhum. divulga. Lembrando a você que a gente está também agora no Spotify, então se você está viajando, está andando de carro, está indo para o seu cliente, vai ouvindo as dicas valiosas, esparrama para todo mundo que você conhece, porque está sendo um sucesso, tem sido muito bom. E eu queria te agradecer, Sérgio, por esse tempo que você gastou comigo. Que isso. Foi um prazer receber, aprender, degustar todo esse conhecimento, e eu acho que a gente podia fazer um episódio 2 depois. Tô 100% de acordo aí, né? Faltou tempo pra gente conversar tanta coisa boa aí, né? Obrigado aí pelo convite e um prazer aí, pessoal. Valeu. Pessoal, fique esperto. Em breve a gente tem o episódio 8 também no ar. Vai acompanhando a gente que tem muita coisa boa vinda por aí. Um abraço e obrigado pela sua audiência.